Senhor Jesus, muito obrigado por este dia, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar na Tua casa adorando e louvando ao Rei dos Reis, Pai. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, Pai, da mesma forma que o Teu Espírito falou sobre as igrejas de Apocalipse, falou sobre Éfeso, falou sobre Filadélfia, Tiatira e as outras 4 igrejas, Pai. Eu oro que esse mesmo Espírito fala com a igreja Arena Transformados, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a Tua palavra ela é eficaz, ela não volta sem cumprir o Teu propósito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado pelos Teus feitos, obrigado por guardar a nossa casa, obrigado por guardar a nossa família, Pai. Me usa mais uma vez, Senhor, me usa como um vaso em Tuas mãos, Pai, para que possa falar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Deus é fiel, Deus é bom. Amém. Abra uma palavra comigo em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto vocês vão abrindo, o título desse capítulo deve estar: Davi é ungido rei, Davi é escolhido como rei, ou Samuel indo para a casa de Jessé, dependendo da tradução. Antes da gente ler o capítulo 16, vou falar breve, uma introdução do que se passava, por que Davi está sendo escolhido como rei, sendo ungido como rei. Em 1 Samuel, nessa época, não havia nenhum rei em Israel. O Deus era o próprio rei de Israel. Então o povo de Israel, ele olha os outros povos e ele diz: nós queremos um rei para nos governar, nós queremos um homem como rei para nos governar. E Samuel vai falar com o Senhor, e quando Samuel vai falar com o Senhor, ele fala: Senhor, eles me rejeitaram. E o Senhor diz para Samuel: Samuel, não foi eles que te rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim. E quando a gente fala do rei que vai se levantar, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, não precisa abrir, vou ler brevemente, aparece um homem chamado Saul, versículo 2. Havia um homem de Benjamim chamado Quis, ele tinha um filho chamado Saul, era alto, não havia outro mais belo do que ele, dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Versículo 17, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem falei, este dominará sobre o meu povo. Capítulo 10, versículo 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então aqui é levantado o primeiro rei de Israel, chamado Saul, levantado pelo povo. O reinado de Saul, ele até que começa bem, mas ele começa cometendo alguns erros. Os 2 principais foi quando ele oferece holocaustos. Saul poderia ser chamado de rei, Saul era rei. Saul poderia ser chamado de profeta, no capítulo 10 ele profetiza. Mas quando ele vai oferecer holocausto, oferecer sacrifício para o Senhor, aí já é demais. O único homem que pode cumprir esses 3 ofícios, de sacerdote, de rei e de profeta, só tem um homem. E na Bíblia ele é chamado como Rei dos Reis. Ele é anunciado por Moisés como profeta. Ele é anunciado também como sumo sacerdote, não pela ordem de Arão, não pela descendência de Arão, mas pela ordem de Melquisedeque. E hoje, pela graça e por meio de Cristo, a igreja cumpre esses três ofícios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. Onde que está a profecia? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja cumpre os 3, pela graça do Senhor. Aleluia. O segundo erro de Saul foi quando ele vai guerrear contra os amalequitas. O Senhor fala para Saul: Saul, você vai guerrear contra os amalequitas e você vai matar os homens, vai matar as mulheres e vai matar todos os animais. Saul vai para a guerra, mata as mulheres, mata os homens de guerra, mas deixa vivo o rei Agag e deixa vivo os melhores animais. Saul desobedece à ordem que veio para o Senhor. E Samuel,
ele vem exortar no capítulo 15, versículo 22. Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que não obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Versículo 28. Samuel disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Deus não busca quem faz muito, busca quem faz exatamente o que Ele mandou. Deus não busca quem faz muito, mas busca quem faz exatamente o que Ele mandou. Finalizando a introdução, Saul, ele faz um sacrifício de desobediência. Saul era da tribo de Benjamim. A unção que estava sobre Saul era uma unção de príncipe. Ele foi proclamado rei pelo povo, pela vontade humana. Guarde essas informações que a gente vai falar no capítulo 16, amém? Agora entramos no capítulo 16, e o título da ministração de hoje é: o que faltava na casa de Jessé. Capítulo 16, versículo 1, acompanhem comigo. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Fazendo uma pequena pausa, para a botija, para o chifre encher de azeite, é preciso a gente ter rompimentos. É preciso a gente ter decisões difíceis, conversas difíceis, para que a botija esteja cheia de azeite. E a gente olhando para a Bíblia e aprendendo com ela, a gente vê que, para mim, a maior decisão difícil foi quando Jesus estava no Getsêmani, angustiado, com medo. Ele olha para o Senhor e fala: Senhor, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Não teve nem resposta que sim e nem resposta que não. Houve um silêncio. Porque Deus Pai entendia que para ter um propósito, precisava tomar uma decisão difícil. E graças a Deus, glória ao nome do Senhor, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui louvando, adorando, o véu sendo rasgado, o Consolador não viria, se não fosse por esse propósito. Decisão difícil, conversas difíceis são necessárias para que o propósito do Senhor seja cumprido. Nós não teremos a graça e a misericórdia e a bondade do Senhor em todos os dias da nossa vida. Aleluia. Versículo 2. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Versículo 3. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Veja que no final do versículo 3, Deus está falando: você ungirá para mim. Saul, quando foi ungido, ele foi ungido como unção de príncipe, ele foi ungido para o povo. Veja que a unção que vai vir sobre Davi é uma unção de rei. A unção que estava sobre Saul era uma unção de príncipe. Lembra que eu falei? Saul era da tribo de Benjamim, tinha uma unção de príncipe e foi proclamado rei pelo povo. A unção que viria sobre Davi era a unção de rei. A promessa da linhagem real, do cetro, não estava sob a tribo de Benjamim, a linhagem estava sob a tribo de Judá. Deus é um Deus de promessa. Gênesis capítulo 49 vai falar sobre os 12 filhos de Jacó, e sobre a tribo de Judá viria um rei. Qual que é a diferença entre o rei e um príncipe? Um príncipe lidera sob autoridade, reina sob ordens. Por isso, quando Saul desobedece o Senhor, Deus o tira do trono. Quando é rei, ele tem autoridade própria, ele é soberano. Deus cumpre a profecia que estava em Gênesis 49. O que Deus está fazendo com esse movimento? Deus transferiu o governo de Benjamim para Judá, promessa. Da carne para o espírito, da vontade humana, da vontade do povo para o propósito eterno. Aleluia. Quantas vezes decidimos pela vontade da nossa carne e não pela vontade do espírito? Quando vai falar Romanos capítulo 8, vai dizer que, vou ler aqui brevemente: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
Resumindo esses versículos, nós temos dentro de nós somos templo do Espírito. Há um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse Espírito, ele conhece a vontade do Pai. Então, quando a gente for tomar alguma decisão, vamos levar essa decisão para o Espírito, porque o Espírito conhece a vontade do Pai. E a vontade do Pai é perfeita, agradável em nossas vidas. Aleluia. Mas para isso, a gente tem que ser filho maduro. Porque muitas vezes a gente vai olhar, vai falar: Senhor, eu queria tomar outra decisão. Mas a gente precisa ser filho maduro para fazer a vontade do Rei, fazer a vontade do Espírito. Versículo 4. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele os convidou para o sacrifício. Naquela época, quando o profeta ele chegava na cidade, chegava na casa, era normal ele trazer justiça, trazer juízo. Mas quando Samuel chega, ele fala: eu vim em paz. Em Isaías 9 vai dizer sobre a chegada do Messias, vai dizer sobre o nome que ele será chamado, de maravilhoso conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade e de príncipe da paz. O que quer dizer um príncipe da paz? Príncipe, ele está disposto a fazer o que for necessário para que a paz esteja estabelecida. É por isso que ele tomou aquele cálice, ele fez o que fosse necessário para que a paz entre o povo e Deus seja estabelecida. Da mesma forma, Samuel está aqui na casa de Jessé, na cidade, fazendo o que era necessário para que a paz seja estabelecida mais uma vez. Veja que quando Samuel chega, ele fala que veio em paz, era para ele levar um sacrifício. O último erro que eu comentei na introdução de Saul era um sacrifício que ele tinha feito de desobediência. Mas quando ele fala para Samuel fazer um sacrifício, era um sacrifício de obediência, de submissão. Para que o Espírito do Senhor se manifeste, o altar precisa ser restabelecido. Onde há desobediência, o altar é profanado. Onde há obediência e consagração, o altar é restaurado. Onde o altar é restaurado, o Espírito se manifesta. Aleluia. No Antigo Testamento, o altar era de pedra. Hoje, na Nova Aliança, nos dias atuais, o altar, ele é o nosso coração. O sacrifício somos nós, com a nossa obediência, com a nossa entrega, com a nossa disponibilidade para o Senhor. E o fogo que consome o sacrifício é o fogo do Espírito Santo. Tenha um coração obediente, disposto e humilde, que o Espírito do Senhor se manifestará. Aleluia. Versículo 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Veja que Samuel, ele olha primeiramente para a aparência, ele olha Eliabe e fala: certamente esse é o próximo rei. Mas o Senhor responde: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Deus está falando da mesma forma como o reino de Deus ele é manifestado, como o reino de Deus se manifesta. Pode ter aparência de rei, pode ter postura de rei, pode ter vestimenta de rei, altura, mas não é rei. Aqueles que acham que são, não são, mas o que não acham que são, esses são. Não é sobre aparência, não é sobre sua altura, sua postura, não é quanto que você tem na sua conta, mas é sobre o seu coração, está disposto para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha.
Jessé não diz nem o nome do filho do que estava faltando do mais moço. O que eu quero te dizer é que Deus também trabalha com aqueles que não estão na lista. Os que estavam na lista eram Eliabe, Abinadab, Samar e os outros 4 filhos. Deus também trabalha com aqueles que não estão na lista. Vamos olhar para a Bíblia e aprender com ela. Quando Jesus estava curando os enfermos, falando sobre a vinda, sobre a palavra, aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas na lista tinha os discípulos. Discípulo tem que ter pão, eles não tinham nessa hora. Mas quando aparece esse menino, ele não estava na lista, ele traz 5 pães e traz 2 peixes. O Senhor pega aquilo lá e vai multiplicando, vai multiplicando, vai multiplicando. E até sobra 12 cestos. Deus também trabalha com aqueles que não estão na lista. Aleluia. Veja que Deus, Ele escolhe os menores, os mais novos. Por que Ele escolhe esses menores? Moisés, ele era assassino, ele tinha dificuldade na fala, mas mesmo assim, o Senhor se apresenta para Moisés numa sarça ardente. Mesmo sabendo de tudo isso daí, ele escolhe Gideão, sendo o menor, a família sendo a menor da tribo. Ele escolhe Gideão e o liberta da escravidão daquele povo. Deus escolhe Davi, o menor da casa, o esquecido. Porque quando Deus escolhe esses daí sabem que a dependência deles não vem deles mesmos. Eles sabem que a dependência não vem do próprio braço, da própria mão, mas sabem que a dependência vem do Senhor. Aleluia. O que faltava na casa de Jessé não vai faltar na minha e não vai faltar na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Veja que aqui há um princípio de honra. Deus poderia ter falado para Samuel: Samuel, você vai até tal cidade, vai até a casa de Jessé, vai até o pasto, vai lá no fundo e vai ter um menino que se chama Davi. Ele você vai ungir como rei de Israel. É um princípio de honra. Deus fala: Samuel, vai até a casa de Jessé. Jessé chama todos da casa. Tá Samuel, os 7 filhos de Jessé e Jessé. Porque quando Deus honra, Ele honra na frente de todos. Ele não honra escondido no pasto. Ele chama todos para todo mundo ver que você foi honrado. Quando o Senhor honra, Ele honra na frente de todos. Isso é princípio de honra. Aleluia. Ninguém sentará à mesa enquanto você não chegar. A mesa pode estar pronta, o banquete pode estar pronto, mas ninguém vai se sentar até que você chegue. Aleluia. Talvez você esteja me olhando e falando: Diego, mas Davi também errou. Saul errou, Davi errou também. Mas veja que Saul, ele estava preocupado com o trono, estava preocupado com a popularidade dele, com a coroa. Davi, ele reconhece que há um trono acima do seu. Sua coroa nada vale diante da santidade de Deus. Davi errou com Batseba. Quando chega o profeta Natã, exorta ele, e ele vai para um lugar, ele fica lá deitado, chorando e jejuando. E disso sai o Salmo 51, que a pastora leu no domingo, que o pastor Wagninho leu na quinta-feira. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Veja que ambos tiveram o mesmo profeta, ambos tiveram o mesmo palácio, o mesmo povo. Só que Davi, ele tem mais de 70 salmos escritos. Saul, no seu reinado de 40 anos, não tem um salmos escrito. Saul estava preocupado com o trono, com a coroa, com a popularidade dele dentro daquele lugar. Veja que Davi, ele não pediu o trono no Salmo 51, ele não pediu a coroa. Ele não pede para continuar sendo rei, ele pede a presença. Não era sobre o que Davi tinha, mas era quem Davi era. Deus não se impressiona com o que você carrega na mão, mas com o que você carrega no coração. Não era sobre o que Davi tinha, mas era quem ele era. Deus não se impressiona com o que você carrega na mão, mas aquilo que você carrega no seu coração. Davi entendeu que sucesso ministerial não é quantas pessoas te seguem. Sucesso ministerial é quem você segue. Aleluia.
A unção que estava sobre Davi e sobre Saul não é sobre as nossas falhas. A unção, ela é sobre o nosso coração. Aleluia. Versículo 12. Grupo de louvor, pode subir, por favor. Ai, ai. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. O Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele. Vamos entrar um pouco aqui no contexto, imaginando na casa de Jessé, com 7 filhos, Samuel, a gente olhando Davi vindo do pasto. O rei, ele tem espada, Davi tem cajado. O rei tem lança, Davi tem funda. O rei tem palácio, o Davi tem pasto. O rei tem vestes reais, Davi tem vestes simples e provavelmente sujas, vindo do pasto. Deus não nos chama do que nós somos, mas do que nós vamos ser. Olhando para Davi, Davi não tem potencial nenhum. Da mesma forma que potencial não é ato, potencial é aquilo que é, mas ainda não é. Vou explicar melhor. Se você me der uma pedra e me perguntar: Diego, o que você faz com essa pedra? Eu vou falar para você que serve para ser chutado, para jogar. Mas se você dá uma pedra para um escultor, ele faz uma escultura. Se você me der um barro e perguntar para mim: Diego, para que serve o barro? Eu vou falar para você que serve para ser pisado. Mas se você der o barro na mão do oleiro, ele vai moldando. Aleluia. Da mesma maneira, Davi não tinha potencial nenhum, mas quando Samuel, ele pega a botija de azeite, ele derrama sobre Davi. Nesse momento o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Versículo 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora Davi pode tudo. É um Espírito excelente, é um Espírito de poder. Aleluia. Que Espírito é esse? É o Espírito que parava em Gênesis 1 sobre a face das águas. É o Espírito que colocou o Verbo encarnado no ventre de Maria. É o Espírito que ressuscitou Jesus. É o Espírito que desceu do céu em forma de pomba e pousou sobre o ombro de Jesus. É o Consolador. É o Espírito que em Joel 2 ele profetizou: acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. É este Espírito que estava sobre Davi, e é esse Espírito que há dentro de nós. Aleluia, aleluia. Pessoas podem olhar para nós e falar: você não tem potencial nenhum, você não tem nenhuma veste, você não fala bem, você não tem boa oratória. Mas não é isso. É o Espírito do Senhor, quando Ele se aposta de você, você pode fazer. É um Espírito de poder, de ousadia. Aleluia. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. Aleluia. Deixe que o Espírito do Senhor, Ele direcione seus passos. Deixe que o Espírito do Senhor trabalhe contigo. E faça a vontade do Espírito, porque a vontade do Espírito é a vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. O que faltava na casa de Jessé, a gente leu e entendeu o que faltava o Davi. O Davi no hebraico, o nome Davi no hebraico quer dizer o amado. O que faltava na casa de Jessé não era apenas um filho à mesa, era o amado, era Jesus que estava faltando. Aquele que traria de volta a presença do Senhor para a casa, a nação e o altar. O que realmente falta é Jesus, o amado das nossas almas. Quando o amado entra, o Espírito desperta. Quando o amado entra, o vazio sai. Quando o amado entra, o propósito é restaurado. Foi assim em cada casa onde Jesus entrou. Onde ele entrava, ele carregava o Espírito. Da mesma forma que o Espírito se apossou de Davi, o Espírito do Senhor também estava como Jesus.
Na casa de Pedro, quando Jesus entrou, ele cura a sogra de Pedro. A enfermidade saiu. Na casa de Jairo, a vida voltou. Ele ressuscita a filha de Jairo. Na casa de Zaqueu, a salvação chegou. Na casa dos discípulos, a paz venceu o medo. E te digo mais, quando ele chega na casa, no meio dos discípulos e fala, a paz esteja convosco, os discípulos olham para os pés, olham para as mãos, e eles veem que é Jesus mesmo. E Jesus fala para eles, aliás, ele sopra sobre os discípulos, e os discípulos recebem o Espírito Santo. Então a casa onde Jesus está, a enfermidade sai, a vida volta, a salvação chega, a paz chega, e o Espírito do Senhor também se manifesta. O que faltava na casa de Jessé, não vai faltar na minha e não vai faltar na sua casa. Aleluia. Aleluia. Hoje a ministração ela é bem objetiva e bem direta, porque foi isso que o Senhor me entregou. Pode se colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. O que falta em muitas casas hoje não é dinheiro, não é sucesso, não é reconhecimento. O que falta em muitas casas hoje é o amado, é o Jesus. Eu não ia fazer isso, aqui é só para eu orar e finalizar. Mas o que o Espírito pede para eu fazer é que se em algum momento essa palavra falou com você, se em algum momento você se sente como Davi, esquecido, se em sua casa você acredita que está faltando dinheiro, está faltando sucesso, está faltando reconhecimento, vem aqui na frente. Não me interessa quantas pessoas vai vir aqui na frente, se não vir nenhuma, amém, mas se vier 2 ou 3, não me interessa. O que me interessa é que o Espírito está falando para a igreja e você está aí de pé e não vindo aqui na frente. Não me interessa quantas pessoas, se você gostou ou não da palavra. O que eu falei é o que o Espírito mandou para a igreja. Na mesma porção que ele falou sobre a igreja de Apocalipse, ele está falando sobre a igreja Arenas Transformado. O que falta é Jesus, o amado da nossa alma. Quando Jesus chega, a enfermidade ela é curada. O vazio sai. A paz que você tanto procura em coisas, em carro, no financeiro, em cargos, mas é o amado que vai trazer essa paz. Não falta dinheiro, não falta sucesso, porque o Senhor, Ele é mais do que suficiente em nossas vidas. Se você quiser vir à frente, vão ter o grupo de jovens, vão orar por vocês. Não é porque são jovens que a oração deles não chega. O Espírito do Senhor que há sobre a vida dos pastores, dos líderes dessa casa, está sobre a vida desses jovens. Nunca desprezem esses jovens. Nunca desprezem esses jovens, porque o Espírito do Senhor é com eles. Aleluia. 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 O rei tem espada, Davi tem cajado. O rei tem lança, Davi tem funda. O rei tem palácio, Davi tem pasto. O rei tem vestes reais, Davi tem vestes simples. Deus não nos chama do que nós somos, mas do que nós vamos ser. Deixa que o Espírito do Senhor se aposse de você. Em nome de Jesus, quando o Espírito do Senhor se aposta de você, a paz é estabelecida, aleluia. A enfermidade é curada. Jesus é mais do que suficiente. O Senhor não mudou. Jesus é real. Jesus pode transformar, pode curar, pode libertar. Porque não é o nome do homem, é o nome do Senhor Jesus. E há poder no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Achou. Aleluia. Aleluia. O que faltava na casa de Jessé não vai faltar na minha, não vai faltar na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.
Deus trabalha com aqueles que não estão na lista. Deus também trabalha com aqueles que não estão na lista. Venha ainda mais. Deus ainda trabalha com aqueles que não estão na lista. Aleluia. Onde é o Senhor? Aleluia. Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver.